obediente. O pecado nos afastou de Deus e a justificação nos aproximou. Certa vez fizeram a seguinte pergunta para mim: mas Diego, se Deus é o inatingível, se Ele é o inatingível, por que nós precisamos pedir perdão para Ele? Porque arrependimento, dor, tristeza, mágoa, é coisa do homem. O homem que sente isso, não é? Deus sente essas coisas? Não. Então o nosso pecado pode atingir a Deus? Muda aquilo que Ele é? Não muda. Então, onde está a questão da justificação? Por que foi necessária a justificação? Justificação no sentido de tornar justo. Voltar a tornar justa a relação. Porque foi necessário para o próprio homem, por conta da sua consciência. O exemplo que eu dei. Eu ofendi ela, mas ela mesma não falou nada para mim. Eu, por conta da vergonha e do medo, me afastei. O exemplo que a Marilda deu. Eles se afastaram. Então o homem precisava ser justificado, ou seja, ver que a relação é justa novamente. Trazer de volta. Porque Deus não me fez nada, mas eu pequei contra Ele. Então o peso está em mim. E a consciência está pesando. Então eu estou com vergonha nele. Só que precisou que alguém fosse e restaurasse a comunhão. O Cristo, Deus, vem e o restaura. E restaura. É como o exemplo da casa de novo. Eu ofendi ela, não me sinto digno mais de ter amizade dela, olho para ela com vergonha, mesmo que ela queira se aproximar de mim. Só que foi necessário que um filho dela viesse, um filho que viu a cena, e ele falasse: não tem problema, e fosse restaurando. Minha mãe ama você como filho, e fosse voltando novamente os laços. É lógico que é uma comparação muito pequena para a graça que aconteceu. Tanto que a gente vai ver mais à frente, a graça foi muito maior. O estado que nós temos hoje é maior. Por isso que diz superabundou a graça. Porque hoje, além de nós sermos criaturas, somos em Cristo filhos. Só em Cristo que nós nos tornamos filhos. Então a graça foi maior. Então Cristo ele veio para restaurar, para justificar essa desobediência. Para tornar justo novamente a relação do homem com Deus. Justificação nesse sentido, tornar justo. Porque era uma necessidade do próprio homem. Não tanto de Deus, mas do próprio homem. Foi necessário que a dívida fosse paga. É o exemplo que eu dei da dívida. Se eu devo muito para a senhora e eu não tenho condições de pagar, vamos dizer que um filho da senhora que tem condições, para restaurar essa relação, pagasse. E dissesse: eu paguei porque eu quis, mas a condição é que você volte. Você pode voltar agora. E aí, diz ali, a argumentação de São Paulo subjaz a ideia da personalidade corporativa, isto é, a realidade de que os seres humanos estão intimamente unidos, tanto na perdição quanto na salvação. Experimentamos as consequências do pecado do outro, mas também experimentamos as consequências da graça derramada sobre o outro. Aí, por isso que Paulo também vai usar a ideia, compara a igreja como um corpo místico, um corpo. Se um membro sofre, todo o corpo padece. Mas se ele está bem, todo o corpo está bem. É a ideia do corpo. Por isso ele gosta muito dessa comparação. Então, tanto a graça quanto o pecado é sentido no corpo como um todo. Por isso que tem escritores que falam que os padres têm que tomar muito cuidado. Porque padres, ao ser ordenados, se tornam Cristo cabeça. Atinge a cabeça e o resto do corpo tudo vai embora. Mas também atinge um dos membros para ver se o corpo consegue fazer muita coisa. Então, o pecadinho que você comete pode ter certeza que vai ter consequências. Pode até não ser tão claro, mas de uma maneira ou de outra terá consequências. Eu quer dizer que a graça de Deus está aí para todo mundo. Para todos. Mas é preciso a parte da gente. A graça já nos é dada. Aí nós vamos perceber
Ela está aí, mesmo que eu erre, que eu peque, ele está pronto a derramar a graça, mas eu preciso da parte. Eu diria que ele não está pronto a derramar graça, não. Ele já derrama graça. Não, ele já derrama. Mas é preciso da nossa parte querer receber. Exato. Essa é a questão dos protestantes que não precisam das obras. Porque Nas obras. Nas obras. preciso receber, preciso querer. Eles tomam posse da graça. Liberdade não tem, porque se você A pergunta aqui, ó. aceita Como caminhar ficaram os que morreram antes de do Cristo? lado certo, A igreja se reza você não aceita o lado errado, você só fica conseguindo Cristo? tudo. Ao estar no sono da morte aqui para nós, ele desceu a mansão da morte e foi ao encontro de Adão. Tanto que tem um padre da igreja, se vocês quiserem, eu posso até copiar, colocar no Face e trazer para ler para vocês. Na sexta-feira da Paixão, um escrito de um santo padre da igreja que fala sobre isso. Adão que se encontra com o Cristo e fala para Jesus: eu te esperei ansiosamente, ó divino Redentor, sabia que você viria atrás de mim. Adão falando para Cristo: sabia que você viria atrás de mim, por isso a esperança voltou ao meu coração. Esperei-te ansiosamente, hoje te vejo, te contemplo. E assim vai. Então Cristo vai até o fundo dos abismos e quando volta trazendo toda a humanidade. Ele vai, ele desceu. Aqui antes de Cristo não parou aqui. Ele foi ao mais profundo dos infernos. Chegando lá, ele voltou. Isso. Chegando lá, quando o Pai o ressuscita pela ação do Espírito, ele volta, só que volta trazendo todos. Abraçando toda a humanidade. Por isso que toda a criação, isso que diz a Sagrada Escritura, toda a criação, de uma forma misteriosa, foi redimida pelo Cristo. Toda a criação. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele desce, ele volta, mas volta com todos. Resgata. Tem uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, agora não sei qual é, que fala que depois que Jesus morre, muitos ressuscitaram e as pessoas viram. Achei até estranho. Não sei qual dos 4 evangelhos fala, que muitos ressuscitaram e viram as pessoas que ressuscitaram. Isso é usado muito. Não sei qual. Uma leitura pascal também que a gente usa. Mas é usado na Semana Santa também. Mas para exemplificar exatamente isso. A descida do Cristo que tem um sentido, que é o resgatar a todos. Nenhum se perdeu. A graça foi derramada a todos. Tanto que, até a comparação que foi feita para nós na aula, foi assim: imagine você estar numa sala e vai entrando, e quem foi o causador do problema de todos ter que entrar nessa sala, foi o primeiro a ter que entrar e ficou lá no cantinho, esmagado por todos que estavam vindo. Jesus Cristo ele foi, dá licença, foi passando, já vendo que esse estava, foi passando, chegou lá, pegou a mão pela mão e foi trazendo. Só que nisso foi trazendo todo mundo. É como se um fosse puxando o outro, sabe? Para fora. É bonita a comparação. Mas tem um texto, eu vou trazer o texto para ler para vocês. Deveria ter trazido, se eu soubesse. É o sistema dos vasos comunicantes. Não, o sistema dos vasos comunicantes, na verdade. Se alguém me falar o dia certo que caiu a Sexta-feira Santa, eu até pego aqui daqui a pouco. Eu acho que eu devo ter ali no celular. E leio para vocês. 18 de abril? Vou procurar ali para ver se eu consigo pegar. Vou perguntar algo para você. Você acabou de falar que Adão era unido. Adão era unido, não é? Você acabou de falar. Foi? Foi? Como você, agora você fala que Jesus foi lá e trouxe Adão. É uma analogia. É? Analogia. Nós esbarramos no mistério. Isso daí, quando fala que Jesus foi até Adão, e Adão representa toda a humanidade, Cristo foi resgatar toda a humanidade. Quando trouxe a todos. Essa é a comparação. Entendeu? Então, significando o quê? Quando Adão fala para Jesus, é como se toda a humanidade já padecesse por esse mal, ao se deparar com o seu Salvador, elevasse a ele essa oração. Opa! Mas é bonito o texto. Vale a pena você ler. E aí? Então, todos experimentamos a graça.
Todos experimentamos a graça. E toda a criação, respondendo a pergunta dela, foi redimida. Foi redimida e foi dado a graça. Aí pergunta, nós temos que alcançar a salvação? Não. Nós temos que permanecer nela. A graça já nos é dada, a salvação nos foi dada em Cristo. Ele não precisa morrer de novo. Nós que precisamos permanecer debaixo dessa graça. E a permanência ou a não permanência depende de nós. Depende de nós. Certo? Por isso que Paulo fala, a graça já nos foi dada em Cristo Jesus, uma vez por todos, tal. É isso que ele quer dizer. Por que, por exemplo, ele matou uma morte e um demônio na cruz? Por que ele ainda existe? O que ele estava tentando a gente? O demônio existe? Não é a igreja Por do que ele Maria. está tentando? Ele venceu. Vou explicar. Vejamos. A Sagrada Escritura, quando fala Satanás, diz que tem um tempo. Que tem um tempo. E nós sabemos, e ele sabe também, que ele tem um tempo para ele fazer as desordens dele. Por quê? Eu acho que já expliquei isso quando, no início da criação, por que Deus não destruiu. Se Deus não destruísse, talvez as criaturas passariam a amar a Deus e a adorar a Deus por medo de também serem destruídos. E não por amor sincero e verdadeiro. Não amor livre. Porque mesmo se eu for salvo, um exemplo, vamos dizer, eu e ela é nossa chefe. Ele se rebelou contra ela. Ela poderia matá-lo. Não pode, só poderia. Se ela fizesse isso, o que aconteceu? Ia servir por medo. Porque senão você vai morrer. Mas aí vamos dizer que ele fez eu errar contra ela também. Mas aí o filho dela vem e conserta a situação como eu expliquei. O medo acho que voltaria, mesmo tendo restabelecido, se ela destruísse ele, sem ele mostrar que ele é errado. Sem ela provar que ele é errado. O medo eu acho que ainda permaneceria. Só que esbarra no mistério. E isso é uma interpretação minha, do Diego. Agora, como é, que de fato é, o porquê Deus ainda não fez isso, pois que Ele vai fazer, certamente, na vida do Cristo, porque Ele ainda não fez, aí só Deus, é um mistério. Porque é aquilo que eu falei, na aula de introdução à teologia, nós, a partir da nossa razão, nós podemos estudar e tentar encontrar possíveis respostas, mas aí tem um momento que a gente vai sempre esbarrar no mistério. Então não é para tudo que nós vamos ter respostas. Eu hoje não tenho uma resposta certa para dar para é por isso. Mas a partir do primeiro motivo, que por que Deus não destruiu logo de cara, que a sua criação iria adorá-lo por medo e não por amor, eu acho que ainda ficaria com essa. Eu ficaria com essa ainda. Mas o porquê depois da cruz? O demônio sabe que já é um derrotado. A graça já nos foi dada, como eu falei, agora cabe a nós. Mesmo ele nos seduzindo, mesmo a nossa vontade sendo fragilizada, a liberdade nós ainda temos. Certo? 15 minutos. Nossa, fiz uma nota. É o que O assunto é tão intenso.